Rede Coop de Comunicação, ainda em tempos de pandemia, tem buscado abordar assuntos de interesse para os mais diferentes setores de atuação do cooperativismo, principalmente num momento onde o conhecimento tem sido uma das melhores moedas para fazer girar a economia desse novo normal. A Rede Coop tem apoio da Comerp, Cooperativa de Trabalho Médico de Ribeirão Preto, que atua há mais de 20 anos na suplementação médica do SUS em vários municípios do estado de São Paulo e conta com mais de 3.600 médicos cooperados. Como se não bastassem as perdas econômicas por conta do coronavírus, os incêndios em reservas naturais e áreas produtivas têm sido uma grande ameaça para produtores rurais. E as cooperativas, que representam 50% do PIB agrícola no Brasil, sofrem na pele com o problema. Para entendermos o que acontece com esse triste cenário, vamos conversar com Marcos Fava Neves, professor titular do Departamento de Administração da FEA USP, com ênfase em estratégia e marketing aplicados ao agronegócio e alimentos. O professor é fundador da plataforma Doutor Agro e um dos maiores especialistas em agronegócio no país e no mundo. Doutor Marcos, é um prazer imenso tê-lo aqui na Rede Coop de Comunicação, falando para milhares de cooperados aqui, não somente no estado de São Paulo, como em outros territórios também. E, inicialmente, gostaria muito de saber do senhor, né, em relação a essas queimadas que estão acontecendo, qual seria a responsabilidade ou a corresponsabilidade do próprio produtor rural em relação às queimadas, tanto na Amazônia quanto nas áreas do Pantanal? Eu que agradeço a chance de conversar com vocês e tentar levar uma mensagem aí para esse público cooperativista que mora no meu coração, né? Eu sou associado, membro e adoro o modelo cooperativista e acho que esse é um dos caminhos mais importantes para um futuro equilibrado e a pandemia até vai dizer isso, já disse mais forte, né? Essa aglutinação nossa é muito importante. Sobre as queimadas, realmente está assustador, nós estamos no Brasil com temperaturas extremas, o que faz com que aumente também. Elas acontecem no mundo todo e elas são parte de uma prática agrícola ainda muito rudimentar, que você tem pequenos agricultores, agricultores de origem indígena, que usam para a limpeza das áreas para poder fazer o plantio. Isso é rudimentar porque na agricultura moderna, você preservar a matéria verde em cima do solo é bom para o solo, conserva melhor, você tem a questão da temperatura, você tem a questão da própria preservação do solo. Então, para a agricultura moderna, agricultura com tecnologia, agricultura ambiental, a queimada é um desastre. Todo mundo está vendo imagens aí de fazendas que pegaram fogo de maneira acidental e o desespero dos produtores para apagar, todos se ajudando. Agora, recentemente, em Ribeirão Preto, nós tivemos um grave incêndio. Se as pessoas repararem, foram as brigadas das usinas que foram lá ajudar a apagar. Enfim, para a agricultura moderna, a queimada não faz sentido. Nós estamos com um aumento de queimadas, sim, no Brasil, em boa parte justificada pelo clima e ainda por atitudes irresponsáveis de alguns, né? Certo. Na sua opinião, doutor Marcos, o governo federal tem agido corretamente, as atitudes para combater essas frentes de queimadas, elas são suficientes? Esse governo federal, ele começa com uma situação orçamentária muito ruim, né? Esse é um ponto que a gente tem que avaliar. Então, você, quando vai para a administração de uma organização que o orçamento praticamente é limitado e você tem déficit, tem um monte de coisa, é muito difícil conseguir os recursos. Eu tenho visto um esforço grande do Ministério do Meio Ambiente na questão das queimadas. O governo apontou o vice-presidente Mourão para liderar um comitê, um conselho especial sobre a Amazônia com diversos estados. É uma pessoa sensata, uma pessoa que fala pouco, que tem um diálogo muito grande com o setor privado, com o setor público, conhece a região e o trabalho começa a fazer um pouco de efeito. É muito difícil esse combate, sabe? A gente tem que torcer para que se consiga, porque isso é ruim, é perda de imagem para o Brasil, é perda de recursos
emissão de Investimento, né? investimento, emissão de carbono que é desnecessária, desproteger o solo, enfim, ninguém quer a questão da queimada. Então, essa é uma luta da sociedade brasileira. Na minha leitura, Érica, acho que o Ministério está fazendo o que está no alcance deles, né? Certo. Na sua opinião, existe uma dúvida, eu gostaria de saber a sua opinião, em relação à expansão da agricultura no Brasil. Isso, evidentemente, falando para os nossos cooperados também, que são da área agrícola, né? Agricultores. Muita gente discute agora a questão da produtividade, a importância da tal da produtividade vertical, que não existiria mais a necessidade de você ter novas áreas, né, de expansão territoriais para poder plantar mais, para poder fazer mais pastos. O que está acontecendo nesse momento em relação à questão dessa produtividade? Essa pergunta é muito legal. O Brasil tem hoje 2/3 da sua área completamente original, ainda e deve assim ficar, né? 66% do território preservado. Entre os países que produzem alimentos, e o Brasil se consolida como um fornecedor mundial extremamente importante, vai ser o maior, o Brasil é o que mais tem área preservada. Então, esse é um ponto forte da agricultura brasileira. Aí você tem as áreas de construções, e você tem as questões de rodovias e cidades e tal, e aí você tem a área que a agricultura efetivamente usa no Brasil. E aí a agricultura, para ficar simples para as pessoas, nós temos que falar os grãos, as culturas permanentes e a pecuária. O grão é aquilo que você tira todo ano, as permanentes é o café, a laranja, outras floresta plantada, que você não remove todos os anos, e a pecuária com os seus pastos, né? E aí a conta é boa, porque nos grãos, o Brasil usa hoje 66 milhões de hectares, né? E quando você soma com a cana, com o eucalipto, com a laranja, com o café, nós vamos para perto de 80 milhões de hectares. Você põe uns 14 a mais. A área do Brasil é 850 milhões de hectares. Então, vejam vocês que as lavouras permanentes, perdão, as lavouras plantadas de grãos, né, e as permanentes também, tá certo? Elas ocupam menos de 10% da área do Brasil. É muito pouco quando você compara isso com os outros produtores de alimentos. Então, nós estamos falando aí de ao redor de 80 milhões de hectares. A pecuária usa no Brasil uns 160 milhões de hectares. E ela está diminuindo a área ao longo do tempo e aumentando o que você disse, os animais por área com mais tecnologia. Então, a agricultura brasileira vai precisar crescer em área, sim, porque nós temos no mundo 7 bilhões e meio de pessoas, vai para 9, e o Brasil é praticamente de onde vai dar para fazer a alimentação para o mundo, né? E tem a África mais adiante e tal, mas hoje é o Brasil quem vai ter que suprir pelo menos 40%, 50% do aumento. Então, só para não colocar muitos números aí, talvez nos próximos 10 anos a agricultura precise pegar uns 20 milhões de hectares, né? Então, o que eu entendo? Que hoje ela está com 80, ela vai para 100, né? Isso representa um conjunto enorme de oportunidades, porque é investimento, é emprego gerado, e esses 20 ela consegue pegar da pecuária, que pode vir de 160 para 140 com maior produção ainda. Então, dá para a agricultura brasileira crescer hoje sem avançar absolutamente nada em cima dos 66% do território que é preservado. Apesar de que pode fazer isso pelo Código Florestal, você pode avançar, ainda com sustentabilidade, mas eu creio que não é necessário. Agora, qual é o problema, Érico, para fechar essa pergunta? E quem comprou uma fazenda numa área que ainda é totalmente preservada, como é que faz com essa pessoa? Porque ela investiu para poder usar, Sim. né? E agora você não quer que ela use, então nós vamos ter que pagá-la. Isso aí é o pagamento por serviços ambientais, que está em andamento no mundo, vai crescer Certo. muito rápido e é a chance da gente manter essas áreas preservadas. Tem que pagar as Como se pessoas. fosse uma desapropriação. Pois é, tem que pagar porque é a mesma coisa. Imagina você fez um hotel em Ribeirão Preto, aí de repente vem uma lei e diz assim, ó, 50% dos quartos você não pode usar mais, vai ter que pôr árvore dentro. E aí como é que faz? Você fez uma conta tal, então você tem que indenizar essa pessoa, entre aspas, um exemplo muito simples para todo mundo entender, mas quando você vem com o Código Florestal em 2012 no Brasil, o código colocou limites. Então, por exemplo, quem está em São Paulo, é importante as pessoas saberem isso. Você tinha uma fazenda em São Paulo.
Quando o código foi aprovado, ele diz o seguinte: 20% da tua área que você está usando tem que converter de volta naquilo que era, né? No Cerrado é 35% e na Amazônia é 80%. Então, se você tiver uma área na Amazônia, você só pode usar 20% dessa área. Então, o que precisa ser feito é o mundo pagar para que essas pessoas tenham essa preservação, porque elas, quando fizeram as suas contas para comprar esse investimento, não tinha isso na equação. Então, isso aí se chama pagamento por serviços ambientais. Correto. Nós estamos falando aqui do melhor dos mundos, né? Porque nós temos, de um lado, pequenos produtores que ainda ateiam fogo para poder estender seu território e, na contrapartida, uma agricultura completamente cheia de inovação, de novas propostas, de crescimento, de índice de produtividade nunca antes visto, né? Como é que a gente pode chegar no denominador comum? Porque nós ainda estamos no caldeirão do diabo, né? Se nós vamos ver. Não, as grandes cabeças pensantes do Brasil, elas estão completamente alinhadas na questão da agricultura e meio ambiente. Para mim, isso aí são gêmeos, irmãos siameses. Tem que caminhar junto, porque não tem como o Brasil ocupar o espaço que está reservado para ele no mercado mundial, de fornecedor principal de comida, se não for de forma sustentável. Então, hoje, o que você tem que atrapalha um pouco é uma polarização política. E eu costumo dizer o seguinte: olha, não leva a política para a questão ambiental, não dá certo, porque aí o diálogo não se estabelece. Então, o que nós temos que fazer hoje é essa convergência do aumento da produção, que mesmo as pessoas da área ambiental sabem que precisa acontecer, e de forma sustentável, que as pessoas da área agrícola sabem que precisa acontecer. Então, por exemplo, no Pantanal, tem medidas que foram feitas, talvez equivocadas, de restringir o gado em algumas regiões, e agora eles estão vendo que o fogo vem muito mais forte. Por quê? Porque o gado come uma parte da matéria verde que depois vira fogo. Então, ali o gado ajudava, por incrível que pareça, o gado ajuda a controlar o incêndio no Pantanal. Então, o que nós precisamos nessa área, para ser muito claro, é bastante ciência e bom senso para fazer as coisas de forma adequada, para que você possa ter crescimento preservando. É plenamente possível. E eu diria para você que praticamente quem consegue fazer isso hoje no mundo é o Brasil, porque nós temos indicadores ambientais, o único indicador nosso que é ruim, e você pega 10 indicadores ambientais, o único nosso que é ruim é o número de queimadas e o desmatamento ilegal. Esses são ruins. Agora, se você pega outros indicadores que é importante as pessoas saberem, por exemplo, emissões de carbono per capita por ano. O Brasil tem uma das mais baixas do mundo. Índice de uso de biocombustíveis na matriz de combustíveis. O do Brasil é uma das mais altas do mundo. Porcentagem da energia usada pelo país que vem de fontes renováveis. No Brasil é 47%. Você sabe quanto que é na Europa? 10%. Quando que a Europa vai chegar em 47%? Nós não vamos ver em vida isso. Né? Então, o Brasil tem um pacote de indicadores na área ambiental, o Código Florestal, a porcentagem das áreas do país que são conservadas, hoje 66%. Quando você pega todo esse pacote, o Brasil é líder. Lógico, não dá para a gente comparar com uma Noruega, com um país pequenininho, não, com uma ilha que mora 200 mil pessoas, mas entre os grandes, o Brasil é o mais ambiental que tem. Só que nós temos 2 indicadores que atrapalham, e é aí que está a atenção da mídia. Então, nós precisamos resolver esses 2 indicadores, que é a queimada e o desmatamento ilegal, porque tem desmatamento que é legal. Este, como a própria fala disso, é legal. Nós temos que combater o ilegal. Tá certo. Doutor Marcos, nós estamos falando de uma agricultura cheia de inovação. Na sua opinião, qual é o papel do cooperativismo, né, que representa 50% do PIB agrícola no país, em relação a essa inovação dentro da agricultura? Bom, o cooperativismo é absolutamente fundamental, porque é ele quem transforma o pequeno em grande. Se você pegar hoje, a maior empresa de café do mundo é a Cochupé, que é uma cooperativa que tem 13.500 donos. 13.500. Se a gente começar a colocar o nome de um por um aqui, acho que vai acabar o vírus e nós vamos estar daqui não sei quanto tempo e não terminamos ainda de listar os donos dessa empresa. Se você olhar a Aurora também, que é uma das maiores exportadoras mundiais
produtoras mundiais de carne de frango, né, de carne de suína, também é uma cooperativa lindíssima. Então, a chance da agricultura ficar cada vez maior e com mais força, empoderada, é pelo cooperativismo. A chance do pequeno produtor receber um pacote tecnológico que só tem acesso hoje os grandes produtores é pela cooperativa. Se você olhar algumas cooperativas mais modernas na área que eu estudo, a área que mais cresce dessas cooperativas justamente é a aplicação de serviços digitais do que nós estamos chamando de agricultura gerenciada por metro quadrado. Então, ela chega no pequeno produtor, ela leva o pacote de drone, imagem, né, toda a parte de gestão daquele espaço que ele tem para que ele consiga tirar mais usando menos. Então, o cooperativismo é muito importante. Na área de exportação também, você pega onde o Brasil é forte, é onde ele tem as grandes cooperativas. E aí a nossa chance de lutar, entre aspas, a boa luta comercial contra os gigantes que vêm comprar aqui e que vendem produtos para os produtores, é pelo sistema cooperativista, porque você tem nos insumos, né, os produtos que o produtor Sim. compra, você tem 5, 6, 7 empresas. Para quem ele vende, são 5, 6, 7 empresas, e eles são 500 mil, 1 milhão. Então, a chance de você ficar uma empresa só lutando contra 5, no bom sentido, estou falando lutando é negociando, tal, e contra quem compra é com cooperativa. Então, eu acho que esse é um caminho sensacional, é um caminho moderno, está ligado com tendências de Uber, de economia do compartilhamento, de economia circular. A minha torcida é pelo fortalecimento do sistema. Querido, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui na Rede Coop de Comunicação, e nós cooperados, né, que lutamos aqui pela vida e pela sobrevivência do cooperativismo no Brasil, agradecemos imensamente a sua participação aqui. Até a próxima, viu? Conto contigo. É um prazer. Parabéns a vocês todos, e aqueles que gostaram, segue nas minhas mídias sociais. Eu tenho um canal no YouTube, tem um filminho por semana, tem lá o @doutoragro, e no canal do YouTube com o meu nome, vocês vão gostar. Tem muita coisa legal lá, tudo aberto, tudo gratuito, nossos livros estão à disposição. Eu queria ganhar um monte de amigos a partir dessa nossa conversa. Com certeza, com certeza. Aliás, diga-se de passagem, é considerado aí o super pop, né, da sua área. Ensina muita gente. Muitíssimo obrigada. A Rede Coop de Comunicação agradece a sua participação, a sua audiência. E lembra que, se quiser participar, dar alguma sugestão de pauta para a gente, envie um e-mail para imprensa@comerp.com.br. Muito obrigada e até a próxima.